Isaías 42, faremos a leitura dos versículos de 1 a 9, Isaías 42, faremos a leitura dos versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra do nosso Senhor: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Essa é a palavra do nosso Senhor, e nós vamos então meditar nesse texto, seguindo então aquilo que já temos proposto à igreja, que é uma série do capítulo 40 ao capítulo 56 de Isaías. Então hoje nós estamos no capítulo 42. Então, como é de praxe, nós vamos falar com as crianças, e hoje nós temos crianças aqui. Então, crianças, se vocês não tiverem um papel, não tiverem um lápis ou uma caneta, vocês podem pedir para o Mateus, aqui ó, lá atrás já tem com a Ana Laura uma prancheta, já providenciou tudo para nós. Muito obrigado, Ana. Então quem quiser pegar, os pais quiserem pegar para suas crianças, podem pegar, que nós vamos fazer um desenho. Os meninos vão projetar o desenho aqui para nós, e também vai ficar, durante a exposição, vai ficar também, para quem está em casa, no vídeo, essas 4 imagens. Eu aproveitei uma imagem que já existia de um livro e trouxe para vocês. Então nós temos ali um círculo verde, e esse círculo verde representa a criação. Então aquela folhinha ali é para dizer que Deus criou todas as coisas. Vocês podem fazer outro desenho, vocês vão manter apenas a cor verde, mas vocês podem fazer aí um desenho que represente a criação. O segundo desenho é uma fruta. Aquela fruta já foi comida, e a ideia ali é representando o fruto que Adão e Eva comeram no jardim do Éden, e por conta disso veio o pecado. Se vocês quiserem representar esse círculo com uma outra figura que fale a respeito desse pecado que entrou no mundo, também podem, tá bom? A outra, a amarela, a cruz. A cruz já está vazia, mas a cruz representa que Cristo morreu para salvar aqueles a quem Ele escolheu. Então, se você quiser fazer uma outra figura, que não seja a figura de Jesus, porque nós não representamos Jesus com figura, mas que seja algo que, de fato, demonstre o que Cristo fez por nós, morrendo na cruz e ressuscitando para nos salvar, você também pode. E a última figura é a coroa, porque Jesus é rei. Então essa coroa representa Jesus como rei, tendo a ideia de que Ele está no céu agora, reinando, mas Ele voltará para buscar a sua igreja, buscar eu e você. Então essas 4 imagens vão apresentar para nós criação,
o pecado, que nós chamamos de queda, redenção, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, a coroa, a consumação, que é Jesus Cristo Rei, que vem salvar os seus escolhidos, os escolhidos de Deus, tá bom? Então vocês podem usar a criatividade de vocês para representar isso. Como nós fazemos sempre, lá no final, quando eu terminar a exposição do texto, na parte das aplicações nós vamos voltar e vamos tentar entender isso mais profundamente, com exemplos para vocês, crianças, e para nós também. Então o nosso texto vai apontar na direção desses 4 elementos essenciais que fazem parte daquilo que nós somos. É parte dos decretos de Deus e daquilo que Deus separou para os seus filhos. Então, durante a exposição, tente perceber o momento que o profeta Isaías, na sua visão, traz Deus Criador, a queda como elemento que devastou, Cristo como aquele que vem para poder resgatar os seus, e a consumação, que é a nossa esperança, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus Cristo. Tá bom? Então é isso. Podem fazer o desenho. Nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro nós lembramos que é o mês da Reforma. Dia 31 de outubro é o mês da Reforma Protestante, é o dia da Reforma Protestante, e durante o mês muitas igrejas param para falar um pouco a respeito disso. Eu vou deixar para o domingo que vem, no outro sermão, para falar especificamente desse evento histórico, que de fato foi um divisor de águas para nós, mas especificamente eu quero apontar para um ponto dos 5 pilares da Reforma, que é somente Cristo. Dos 5 pilares que a Reforma Protestante defendeu contra a Igreja Católica, um deles é somente Cristo. Por quê? Porque Isaías está trazendo a mensagem do servo de Yahvé. Quem é o servo de Yahvé? A Escritura vai dizer que aqui, nesse texto, o servo de Yahvé é Jesus Cristo. E eu sei disso por conta das características descritas a respeito desse servo, que vem, como ele vem, o que ele fará. E veja, 700 anos antes da vinda de Cristo, Deus já dá uma visão ao profeta para que ele pudesse então falar para o povo que iria para o cativeiro quem era esse libertador que Deus levantaria, que esse libertador é maior que um outro servo que ele falou no capítulo 40, que era Ciro. Então, só para lembrarmos como caminhamos até aqui, nós entendemos que Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, o profeta está trazendo uma visão para o povo de Israel, de alerta, anunciando a eles que eles estão andando longe dos caminhos do Senhor, eles estão vivendo para adorar outros deuses, a não ser o verdadeiro Deus. E por conta disso, a mensagem é a mensagem de juízo, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem para que eles pudessem entender o caminho que eles estavam seguindo. E que por conta disso, e por conta da desobediência deles, Deus iria trazer juízo, punição. Levantou a Assíria para subjugar esse povo. Depois levantaria a Babilônia para poder levar esse povo ao cativeiro. 70 anos eles passaram sendo subjugados nesse cativeiro babilônico. Por quê? Porque deixaram de adorar um único e verdadeiro Deus. Esqueceram do princípio estabelecido lá atrás por Deus, a respeito da lei, dos mandamentos, e então desviaram do caminho. Mas vem o capítulo 40. E no capítulo 40 nós temos uma grande mudança. E agora a visão que Deus dá a Isaías, e nós entendemos aqui que é o mesmo Isaías, não são 3 Isaías, mas são o mesmo Isaías. Por mais que muda o cenário, nós entendemos que aqui é uma visão daquilo que iria acontecer, mesmo Isaías não estando no cativeiro babilônico. E aqui Deus manda Isaías falar de consolo. Deus alerta que esse povo vai para o cativeiro, mas agora Deus dá a Isaías uma visão para dizer, olha, depois de 70 anos do cativeiro, lá no final, Deus vai libertar vocês.
E aí Deus manda uma visão, dizendo: consolai, consolai o meu povo, falai ao coração deles, que o libertador virá. E aqui no capítulo 40, ele aponta para João Batista, como aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Uma profecia aqui a respeito desse que veio para preparar o caminho de Jesus. Depois, no capítulo 5, do 40 ainda, ele aponta para Jesus, o verbo vivo, aquele que iria encarnar o que possui a glória do Senhor. Esse iria se manifestar para libertar o seu povo. Na sequência, nós vemos no capítulo 12, Deus na visão, mostrando se ele pode ser comparado a alguém. E o profeta mostra que na palavra do Senhor dado a ele, ele não se compara a nada, nem ninguém, porque ele é o único, a sua glória somente é dele. Ele é que é transcendente e imanente, é ele que possui os atributos de vida, ninguém tem isso. E ele faz essa comparação por quê? Porque o povo de Israel estava adorando outros deuses. Ele faz essa comparação por quê? Porque as nações estavam construindo os seus ídolos para que o povo adorasse esses ídolos. E Deus fala: vocês com esses ídolos podem fazer alguma coisa? Podem comparar esses ídolos comigo? Não. E o Senhor Deus diz que eles não passam de nada. Deus fala que eles são como uma gota, são como areia em sua mão, que quando ele pega essa areia, cai. Não são nada diante de Deus. E aí depois ele consola mais uma vez o seu povo, dizendo: vocês estão cansados. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vocês estão cansados, mas se vocês esperam no Senhor, essa canseira não vai ter lugar. Por quê? Porque o Senhor é esse que traz esperança, é esse que traz alívio, é esse que levanta os que estão com dificuldade. Aí vem o capítulo 41. No capítulo 41, a cena é muito interessante. Como nós vimos, no capítulo 41, é como Deus estivesse chamando as outras nações para um grande julgamento. Então essas nações vêm e Deus começa a falar para eles quem Ele é e o que Ele faz. E Ele mostra que Ele é o Deus que vai suscitar um homem lá do Oriente. Assim como Ele levantou uma nação pagã para subjugar esse povo e deixar esse povo 70 anos cativeiro, Ele vai levantar também um imperador persa, um imperador pagão, Ciro, para quê? Para libertar o seu povo. E Ele diz que então Ele dá poder a Ciro, Ele dá poder para que ele vai caminhando e destruindo e guerreando e vencendo com esse poder que vem do Senhor todas as nações até chegar na Babilônia e ali libertar o povo dele. E as outras nações que estão diante do Senhor, ouvindo isso, começam a se desesperar. E qual é a reação deles? A reação deles é construir um ídolo. E eles então vão, constroem um ídolo cheio de temor, e esse poste ídolo que eles constroem era para consolar o coração deles. Mas o profeta Isaías diz que eles, enquanto estão construindo, chegam ali no final e diz: olha, ficou boa essa construção. Assim como Deus cria todas as coisas e diz no final que tudo foi muito bom, eles também queriam fazer com um poste ídolo. Mas Isaías diz que isso chega a ser hilário. Por quê? Porque na hora de consolar, quem vai consolar essa nação são eles mesmos. Eles constroem um ídolo para consolar eles, mas eles não conseguem, porque o ídolo não faz nada. Um poste não fala, um poste não anda. E quem vai consolar? Quem no final? Eles mesmos que construíram o ídolo. E está aqui no capítulo 41. E depois que Deus mostra isso para essas nações, diante desse grande tribunal, Ele se vira para Israel e começa a consolar Israel. Ele diz: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi,
descendente de Abraão, meu amigo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque sou eu que vou levantar aquele servo que irá libertar vocês. Esse povo não passa de nada, esses ídolos não passam de nada, mas eu sim sou o Senhor Todo-Poderoso, que vai cuidar dos aflitos, dos necessitados. E aí, ele, depois de trazer esse consolo, parece que agora ele para de falar com Israel e volta novamente para falar para essas nações. E do versículo 21 ao 29 ele começa a dizer: olha, profetiza, fale do que vocês podem dizer a respeito do futuro, porque eu mostrei para vocês o que vai ser o futuro, eu mostrei para vocês quem é o servo que vai libertar esse povo. Mostre vocês, cadê a demanda de vocês? Apresenta aqui diante de nós. Mas eles não conseguem. E aí o Senhor diz no versículo 24: eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe, porque os seus deuses não podem fazer nada. E aí no versículo 28 e 29, ele diz: olha, quando eu olho para essas nações, não vejo ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro, a quem eu pergunte e me responda. Aí o Senhor diz: eis, é como se ele estivesse falando: veja, olhe, preste atenção, eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. E aí ele novamente chama a atenção de todo o povo ali reunido, dizendo: eis agora quem vos apresento. Vocês apresentam nada, mas eu apresento o libertador. Eu apresento agora, versículo 1 do capítulo 42, o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eis aqui o meu servo. E quem é esse servo de Yahvé? Jesus Cristo. Esse é o libertador, é esse que de uma vez por todas virá para decretar o juízo sobre essas nações e libertar o seu povo desse cativeiro, da condenação, da morte, do jugo da lei. E o Senhor então passa a apresentar para nós quem é esse servo e trazer as características desse servo. E é importante então nós pararmos para entender quem é esse servo, porque Isaías, como já falamos, em outros momentos aponta Israel como servo. Israel é um servo que Deus escolheu para fazer aquilo que Ele designa. Então o servo é aquele que é escolhido para fazer algo, e Deus escolhe Israel para fazer aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele inculcou a eles, aquilo que Ele colocou no coração a lei. Mas esse servo não foi capaz de cumprir o que Deus estabeleceu. Depois, diante do juízo que Deus estabeleceu sobre Israel, Ele levanta um outro servo. E esse servo agora é o servo Ciro. Esse servo é levantado para trazer uma libertação para o povo de Israel. No entanto, esse servo não salva, esse servo não é perfeito, e Deus agora vai apresentar de fato o servo perfeito, o descendente da mulher, prometido desde Gênesis 3,15, aquele que é o único que pode libertar, cumprir a lei, salvar, restaurar o seu povo. Então o servo a quem Isaías está se referindo aqui é Jesus Cristo. E nós vemos aqui as características de Jesus. E é importante então nós pararmos para entender as características desse libertador, olhando para o que Israel fez,
diante daquilo que Deus estabeleceu com eles. Deus é o Deus do pacto, Deus é o Deus da aliança, e Deus estabeleceu uma aliança com Israel. No entanto, Israel deturpou essa aliança. Israel não permaneceu diante dos mandamentos do Senhor. E por desobedecerem esses mandamentos, e por infringirem as leis de Deus, Israel não pôde ser esse modelo, esse exemplo para as outras nações, como Deus havia preparado eles. E por diversas vezes nós vemos ao longo da história bíblica como esse povo caminhou distante do Senhor. Algumas sim andaram diante dos mandamentos de Deus, mas na sua grande maioria não. E por diversas vezes Deus levanta profetas para apresentar a essa nação de Israel que esse caminho não era o caminho que o agradava. Era o caminho que era tortuoso, era um caminho de outros deuses e não do único e verdadeiro Deus. E por isso Deus haveria de julgá-los. E Deus anuncia isso através dos profetas. Mas esse povo não dá ouvido. E Deus, então, traz juízo. E por conta que Israel não consegue caminhar na direção que agrada a Deus, Deus precisa enviar aquele a quem Ele prometeu para, de fato, perdoar o pecado desse povo, restaurar esse povo, mas acima de tudo, restaurar a sua aliança. Isaías apresenta isso para nós, como esse povo estava distante do Senhor. Lá no capítulo 1 ele diz: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a carmesim. Ainda que vocês caminhem distante, não ouvindo a voz de Deus, vocês vão desfrutar da restauração de Jesus Cristo, do Verbo vivo, o que há de se encarnar para libertar vocês. Esse é o servo, e ele agora começa a descrever esse servo de uma forma diferente, como era o servo Israel, como era o servo Ciro. Ele traz características que são próprias do Senhor. E o versículo 2 ele diz que esse servo, ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Esse servo é o servo que vem de uma forma humilde, não como Israel esperava, porque os judeus esperavam um grande militar, que viria para Jerusalém, sentaria num trono, colocaria eles ao lado dele, para poder julgar todas as nações. Mas Deus manda o seu filho de forma totalmente diferente. Nós vemos em Filipenses que ele se humilhou para assumir a forma de servo. Nós aprendemos no Evangelho que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Nós aprendemos que ele é manso e humilde de espírito. Esse é o Jesus Cristo libertador, diferente daquilo que os judeus esperavam. E isso tudo para mostrar que é Deus, por meio da sua obra redentora, que faz aquilo que Ele quer e aquilo que Ele agrada, a fim de manifestar a sua glória. Porque Adão não cumpriu com aquilo que Deus havia estabelecido. Adão não manifestou a glória do Senhor. Ele não veio para pegar um banco e ir para a praça, subir em cima do banco, enquanto as pessoas caminham para lá e para cá, dizer: olha, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não fez isso, porque ele não precisava. Ele não precisava fazer como os fariseus, ir para a praça pública também e orar de forma que todos pudessem ver uma suposta piedade. Não, ele veio para lavar os pés, ele veio para ajudar os cegos, ele veio para fazer levantar os coxos, ele veio de fato de uma forma diferente. Por quê? Porque ele
é um servo do Senhor. Ele é esse servo. E quando o versículo 3 diz que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega, essas duas metáforas aqui, é justamente para mostrar que esse Jesus, ele não vai deixar de lado os necessitados. Ele vai trazer uma justiça sobre esses pobres, os órfãos e as viúvas, porque eles tinham sido esquecidos pelo servo Israel. E como diz lá no Salmo 9, versículo 18, o salmista diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Aqui o profeta está dizendo que esse servo é aquele que trará justiça. Quando diz aqui que ele promulgará o direito, é ele que trará justiça, uma justiça divina, uma justiça perfeita, e essa justiça será estendida também para um órfão e para a viúva, para os necessitados. E o texto diz ainda no versículo 4 que ele não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina, ou seja, ele não cansará até estabelecer justiça na terra. Nós sabemos que Jesus, com a sua natureza humana, ele sofreu, ele sentiu dores, de fato, ele sentiu cansaço, fadiga, mas o texto aponta que ele vai continuar firme, mesmo diante da sua natureza humana, sentindo todas essas coisas que nós, homens, sentimos. Ele permanecerá fiel, porque ele está ali para cumprir um propósito, e ele vai chegar até o fim dessa missão, para dizer: Pai, diante da cruz, está consumado. Entrego a Ti o meu espírito, porque tudo que o Senhor estabeleceu para mim como servo, eu cumpri, para salvar o Seu povo, para salvar o Seu povo eleito, e para dar vida àqueles que estavam em morte, para tirar a condenação do pecado que estava sobre eles, para dizer que agora não estão mais condenados por conta do meu sangue. Esse é o servo que trará justiça até o final da sua missão. Essa é a mensagem que esse povo precisava saber a respeito desse servo, Jesus Cristo. É uma mensagem de esperança. Saber que Jesus completou toda a missão que Deus estabeleceu desde Gênesis 3,15. E essa missão dolorosa, como diz lá em 1 Pedro, como diz em Hebreus, ele foi ultrajado e não revidou com ultraje. Muitos cuspiram nele, mas ele não revidou, porque ele estava ali como servo para cumprir a missão que o Pai, que Yahvé, havia estabelecido para ele. E agora nós temos a segunda parte, os versículos de 5 a 7, que parece que nessa visão Deus agora está mostrando a essas nações quem é Ele que faz isso, que envia esse servo, quem é Ele então que faz essa obra, quem é Ele que planeja todas essas coisas. E o versículo 5 começa a dizer para nós que esse Senhor é o Criador e sustentador de toda a obra criada. Ele é aquele que cria os céus e o estende, é aquele que forma a terra e tudo quanto ela produz, é aquele que dá fôlego de vida ao povo que nela está, é aquele que ainda mais dá o Espírito Santo para aqueles que andam, para aqueles que são do Senhor. Esse é Yahvé. Esse é aquele que escolhe o seu servo, envia o seu servo. É aquele que planejou tudo isso antes da fundação do mundo. É aquele que começa a realizar essa obra para manifestar a sua glória, a glória de Deus. Esse é o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que não falha, e aquilo que Ele estabeleceu com esse povo, Ele vai cumprir. Por mais que o povo errou, Jesus não.
Por mais que o povo errou, Deus não, porque eles são imutáveis. E agora no versículo 6, o Senhor ainda diz: olha, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha, sou eu que chamo em justiça Jesus, porque esse Jesus, ele vai justificar o meu povo, ele vai trazer vai levar a minha justiça, porque eu sou Deus juiz. Eu ainda vou tomá-lo pela mão, para ele conseguir completar essa missão. Fora isso, eu vou fazer dele mediador da aliança, para com esse povo a quem ele escolheu, e também para as outras nações, a quem lá também Deus tem os seus escolhidos. E diz que para isso ele vai fazer, a fim de que os olhos do cego possam se abrir, e eles possam ver, para tirar aqueles que estão na prisão, para tirar do cárcere aqueles que jazem em trevas, para tirar o jugo da escravidão. Então Deus volta a mostrar que esse servo é um servo diferente de todos. Ele é chamado em justiça, tomado pela mão de Deus e guardado para cumprir até o fim essa missão. E sabe, um aspecto muito interessante quando nós paramos para estudar esse texto no original, é que a palavra mediador não se faz presente no hebraico. Seria assim, que Deus fará aliança. Deus fará aliança. Quem é a aliança? Jesus. Nós sabemos que de fato ele é mediador, e talvez foi essa linguagem que o tradutor buscou para exemplificar esse que é Jesus. Mas nós sabemos que Jesus é a aliança entre nós e Deus. É Ele que vai trazer novamente essa aliança em restauração. E te farei a aliança com o povo e luz para os gentios. E para que tudo isso? E o texto nos leva a entender que tudo isso tem um propósito de salvação, mas acima de tudo isso, o propósito final da obra do servo é fazer o quê? Glorificar a Deus. E aqui, dos versículos de 8 a 9, nós vemos que o alvo é a glória de Yahvé. Ele diz: eu sou o Senhor, e não divido a minha glória com ninguém. A glória de Deus é aquela que reúne todos os seus atributos. Como nós já pregamos no Isaías 40, os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, a sua transcendência, a sua imanência, tudo isso reunido em Deus é a sua glória, em Cristo é a sua glória. E ele diz que ídolo nenhum irá desfrutar desse benefício, ídolo nenhum terá a glória dele. Eu não divido a minha glória com ninguém. E ele diz mais, ele diz que ele é o Senhor, ele é Yahvé, ele é o Deus da aliança. Ele diz: este é o meu nome. E tudo isso para mostrar que esse nome é o nome que está acima de todos os nomes. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que deu um nome para Moisés levar até o Egito, para reanimar aquele povo que estava ali escravizado, e para falar a Faraó quem é aquele que estava enviando Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. Eu sou o que sou, eu sou Yahvé, eu sou o Deus da aliança. Essa glória eu não dou a homem nenhum, muito menos a ídolos feitos pelas mãos humanas. E depois ele vai dizer, no versículo 9, ele volta no eis. O eis aqui é sempre uma chamada de atenção. Ele está dizendo: olha, veja,
Aquelas primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vou-las farei ouvir. Ou seja, veja, olhe para a história, veja como eu já fiz tudo aquilo que eu estabeleci como princípio, como promessa. Essas coisas já se cumpriram, agora estou anunciando para vocês algo novo que vai acontecer, que esses deuses feitos por essas nações não puderam falar, não puderam dizer. Por quê? Porque eles não conhecem o futuro. Mas eu, o dono do tempo, eu, o dono do plano eterno, eu estou dizendo: veja o que eu fiz e veja o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer é muito maior do que eu já fiz até agora. Por quê? Porque eu vou enviar o meu libertador, o perfeito varão, aquele que de fato vem para cumprir a lei que homem nenhum cumpriu, para estabelecer um novo parâmetro nessa aliança que ele vai renovar através de Jesus Cristo. Quem é o servo de Yahvé? Esse é o servo de Yahvé. Esse que é o nosso Senhor Jesus. Esse que é o nosso Deus e Pai. É esse que dá o Espírito para nos conceder esperança diante dessa caminhada até a volta de Cristo. Essa mensagem é uma mensagem de esperança para aquele povo. Mas é também uma mensagem de esperança para nós, que já temos Cristo em nosso coração. Por isso eu quero aplicar esse texto agora, pensando em algumas coisas com vocês, meus irmãos. Mas, antes quero falar com as crianças. Crianças, vamos voltar para o desenho. Esse desenho ficou bonito? Depois eu quero ver a foto. Coloquem lá no grupo, para a gente depois compartilhar isso com todas as pessoas que nos acompanham, para poder motivar também as outras crianças a participar do culto, e os pais também fazerem isso, porque esse é papel nosso. Os pais precisam ajudar as crianças a aprender do Evangelho, e nós pastores serem desafiados também a trazer uma mensagem que comunica o coração deles. Então vamos lá, como eu falei, no início o verde, ou aquela folha, representa a criação. Então, crianças, Deus é o Criador. Quem fez a terra? Quem fez o mar? As crianças gostam muito do mar, né? Quem fez as águas para que você pudesse dar aqueles mergulhos? Nesse calor intenso? Quem fez o sol? Quem fez a lua bonita para que você pudesse olhar para o céu e vê-la? As estrelas, esse céu maravilhoso, que mesmo aqui em São Paulo às vezes a gente consegue vislumbrá-lo. Quem fez isso? Deus Criador. Quem criou você? Eu sei que você veio do seu pai e da sua mãe, mas quem criou o primeiro homem, a primeira mulher, para que vocês pudessem vir deles, e vocês agora pudessem ter diante da união do pai e mãe, vida? Deus. Mas Deus fez mais. Deus deu a alma, o espírito. Então tudo aquilo que você pensa na sua cabecinha, tudo aquilo que você sente de emoção em seu ser, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, foi Deus que deu para você. Deus te deu razão, Deus deu condições de você pensar nele, nas pessoas, desejar, sonhar, foi Ele que fez. Então Deus é o Deus Criador, ninguém fez isso, somente Deus que está lá nos céus, que nós não vemos, mas nós sentimos, porque Ele está no céu, mas também Ele está aqui no nosso coração. Nós também sentimos esse Deus cuidando da nossa vida. Mas aí vem a segunda figura, aquela figura ali, representada por uma fruta, parece uma maçã, mas saibam, nós não sabemos qual era o fruto que Eva e Adão comeu. Mas aqui para mostrar que esse fruto representa a desobediência.
Deus disse: não comam dessa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês lembram das histórias bíblicas que os professores ensinaram para vocês? Então, eles comeram da árvore e pecaram. O que é pecado? É tudo aquilo que eu faço contra Deus, toda desobediência contra Deus. Então vamos lá. Se você desobedece, os filhos da Natália aí, ó, se vocês desobedecem o pai e a mãe, vocês estão desobedecendo eles, sim, mas também estão desobedecendo a Deus, porque o pai e a mãe são dados por Deus para cuidar de vocês. Então, crianças, quando vocês desobedecem, quando o pai e a mãe diz não pode, você vai lá e retruca e faz. Quando o pai e a mãe diz, eu não vou comprar isso para vocês, porque eu não tenho condições de comprar isso agora, você já ganhou isso, eles estão querendo dizer, olha, obedeça, porque eu não vou poder fazer isso por vocês. Mas às vezes você não obedece, cai no chão, rola para lá, rola para cá, espernia e grita e faz aquele show. Sabe o que é isso? Pecado. É desobedecer o pai e a mãe, é desobedecer a Deus. Então, por conta do pecado, alguém precisou vir para perdoar esses pecados. Para quando nós chegarmos diante dele e falar, Senhor, eu errei contra o pai, contra a mãe, contra ti. Então perdoa o meu coração. Quem fez isso foi Jesus Cristo. Então, o outro desenho representa isso. Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz, mas não permaneceu morto na cruz, ele ressuscitou. Para quê? Para que vocês pudessem pedir perdão e ele dá perdão para vocês. Assim como o pai e a mãe dá perdão para vocês, Jesus faz isso. E o pai e a mãe faz isso porque eles amam a Jesus. Primeiro, por isso que eles conseguem perdoar vocês também. Tá bom? E aí, esse Jesus, ele foi e subiu para os céus. Vocês conhecem as histórias, né? Subiu para os céus, agora ele está lá no céu. Mas ele deixou dentro de nós o Espírito Santo. Ele está aqui dentro de nós. E o Espírito Santo é que nos ajuda a entender a palavra de Deus para a gente não errar e errar menos. Mas existe algo maravilhoso que ainda vai acontecer. Jesus está no céu preparando um local para nós morarmos. Todos nós morarmos. Aqueles a quem Deus escolheu. E nós vamos morar lá. Mas quando isso vai acontecer? Talvez seja a curiosidade de vocês. Mas pastor, quando isso vai acontecer? Eu quero lá no céu, é tão bonito o céu, eu quero morar lá. Quando isso vai acontecer? Quando Cristo voltar. E quando é isso, pastor? Não sei. Não sei. O pai e a mãe não sabem. A Bíblia diz que isso vai acontecer em qualquer momento. Isso vai acontecer. Mas nós precisamos fazer o quê? Enquanto nós estamos aguardando isso acontecer, nós temos que estar felizes, porque Ele diz que nós vamos morar lá. É uma certeza. Sabe quando o pai e a mãe falam para vocês, olha, eu prometo para vocês, quando você fizer 15 anos, eu vou te dar uma bicicleta. Isso ele prometeu quando você tinha 5 anos. Passou os 10 e ele esqueceu da bicicleta. E aí você não esqueceu, né? Você lembra, né? Porque você ficou durante esses 10 anos esperando esse grande dia de ganhar a bicicleta. E aí você lembra o pai vai e tal, e compra a bicicleta. Outros não conseguem. Mas Jesus disse que nós vamos morar no céu com Ele. E esse Jesus não esquece. Ele lembra isso todos os dias para nós. Toda vez que você ora, toda vez que você lê a Bíblia, Jesus está dizendo, tenha esperança, porque logo, logo eu vou voltar para levar vocês para morar comigo lá no céu. Então essa é a aplicação que eu quero trazer para vocês, que serve também para nós, adultos. Essa é a realidade, essa é a nossa esperança. Nós estamos agora esperando a consumação dos fins dos tempos, quando Jesus de fato virá para resgatar a sua igreja. E isso nos faz voltar para pensarmos a respeito da aliança. Deus é o Deus da aliança, Ele estabeleceu um pacto, nós chamamos isso de pacto de obras ou aliança de obras. Esse pacto de obras Ele estabeleceu com Adão. Adão tinha então que
dentro desse pacto que envolve partes, que envolve promessas e sanções, eles tinham que obedecer. Qual era a obediência deles? Não comer do fruto. Mas eles comeram do fruto e desobedeceram. Então, a parte que envolvia eles, eles não cumpriram. E por conta disso, veio o juízo. Promessa e sanção. Promessa, se eles permanecessem sem comer o fruto, eles desfrutariam da presença do Senhor Jesus com eles. Mas a partir do momento que comeram o fruto, eles tiveram então um juízo. E qual era a sanção desse pacto? A sanção desse pacto era a morte. Por isso que Deus disse: se comer dessa árvore, vocês morrerão. A morte entrou no mundo, o pecado veio, a morte. Então, por conta disso, Deus fez uma outra aliança. Mas só que essa aliança não foi feita depois que Adão e Eva pecaram. Essa aliança é feita na eternidade. Essa aliança já foi estabelecida lá atrás, antes de mundo ser mundo. Deus estabeleceu essa aliança com Jesus Cristo, o servo dele. E que aliança é essa? É a aliança daquele que vai vencer a morte. Porque se a morte, alguém então precisa pagar para essa aliança entrar em vigor. E como isso vai acontecer? Jesus Cristo indo para a cruz, derramando o seu sangue. Jesus então é essa aliança, aliança de graça. Então, o primeiro pacto o homem não cumpriu. Jesus veio como o segundo Adão, como diz Romanos, como nós lemos aqui, Romanos 5. Ele vem como o segundo Adão para cumprir o que primeiro não fez. Ele cumpriu a lei, ele venceu a morte para dar vida. E veja, qual é a promessa? A promessa é, dentro dessa aliança, com sanção e promessa, a promessa é vida. Por isso que agora nós temos vida, porque Jesus venceu a morte. E Jesus venceu a morte para substituir a morte com a vida. Então nós temos vida em seu nome. Por isso nós podemos caminhar na certeza de que essa vida está garantida para a eternidade. Você não perde a salvação. Isso está garantido. E o Espírito Santo que habita em você é esse selo, é essa garantia. Então nós podemos entender que agora nós estamos diante do pacto da graça, da aliança da graça. Nós temos partes com Cristo Jesus para a vida e não mais para a morte. Então aquilo que não nos condenava não mais nos condena. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, não existe esperança em ídolos fabricados por nós, em nosso coração. Não existe esperança nesse mundo que jaz no maligno. Só existe esperança no dono do mundo, em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito que habita em nós. Por isso nós podemos caminhar nessa certeza de que essa promessa vitoriosa será dada a nós. A coroa da vida nós colocaremos, porque o Rei voltará para buscar os escolhidos de Deus. Por isso, como aqui Deus anunciou que traria coisas novas, e como hoje de manhã muito bem exposto pelo reverendo Gilberto, uma grande exortação para nós. Nós precisamos entender que nós temos uma missão, enquanto nós aguardamos isso, que é evangelizar, que é fazer discípulos, que é, de fato, ajudar os necessitados. Então, essa mensagem aponta também nessa direção, que nós precisamos ser e fazer discípulos, por onde nós passarmos, porque enquanto nós aguardarmos, é assim que nós vamos, como servos agora de Jesus Cristo, participando com Ele desse remir das coisas que estão debaixo da queda. A cultura é remida através desses servos que buscam a palavra e viver na palavra e fazer discípulos. A ciência é redimida com aqueles homens e mulheres que se levantam conhecendo a palavra para mostrar que a direção que a ciência tem é Jesus Cristo. A política precisa ser redimida
com homens e mulheres que se levantam, não para dizer, não tem nada a ver com isso, deixa eles se virarem para lá, não, mas com aqueles que voltam para a palavra e entendam na palavra que eles têm papel, sim, diante disso. Deus nos chamou para fazer discípulos e para fazermos diferença nesse mundo indiferente em que nós estamos. Por isso, meus queridos irmãos, entendam essa mensagem. Jesus é o servo, Ele já nos deu vida. Ele estabeleceu isso morrendo naquela cruz, derramando sangue, e agora está preparando lugar para nós. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos testemunha dEle, e precisamos fazer isso, pregando, anunciando, testemunhando desse Evangelho. Que o Senhor Jesus nos ajude nessa caminhada. Oremos, queridos. Deus, obrigado, porque o reino já está diante de nós. O Rei Jesus já assumiu esse ofício de profeta, sacerdote e rei, e Ele está então nos levando ao entendimento, através da sua palavra, que nós precisamos caminhar na certeza de que Ele voltará para resgatar a sua igreja. Ajuda as crianças a entenderem isso, ajuda nós a entendermos isso, para caminharmos na direção correta, cumprindo o propósito ideal, porque o alvo final é glorificar o Teu nome, o alvo é a glória do Senhor, e nós precisamos manifestar a glória do Senhor, fazendo discípulos, fazendo as boas obras. Isso é fruto da nossa salvação. Ajuda-nos nessa caminhada e aplica a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.